Mais uma vez recebendo no meu canal com muito prazer, João Almoedo, nem preciso apresentá-lo, evidentemente. E ontem teve um fato muito importante, que foi o manifesto pela democracia, vou chamar assim, assinado por seis, grosso modo, né, na falta de uma melhor definição, seis presidenciáveis para 2022, mas eu acho mais importante, são seis pessoas que têm uma participação política ativa nesse momento dramático que nós estamos vivendo. Um dos signatários é justamente o João Almoedo. E a primeira questão que eu coloco é a seguinte: qual a importância desse manifesto nessa conjuntura que vivemos? E obrigado por ter aceito o convite. Vila, obrigado aí, mais uma vez um prazer estar aqui conversando com você. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender é a situação que o Brasil está, né? Na minha avaliação, o país está na UTI, quando a gente olha sobre todos os aspectos, né? Estamos vendo aí o orçamento, você tem falado inclusive disso bastante todo dia, quer dizer, um orçamento fictício que está sendo aprovado em março apenas, com um buraco já para ser cumprido, prevendo eventualmente um furo aí no teto dos gastos. Terminamos o mês de março com 68 mil pessoas, quase 69 mil falecimentos. Eu estava fazendo uma comparação outro dia. Nós, quando o Brasil teve aquele evento de Brumadinho, que foi um evento de comoção nacional, morreram cerca de 270 pessoas. Hoje, no mês de março, se a gente fizer uma comparação, nós tivemos 8 Brumadinhos por dia. Era como se a cada 3 horas tivesse um evento trágico como o de Brumadinho. Quer dizer, essa é a situação do Brasil. Quando a gente vai para as vacinas, havia um comprometimento do governo de entregar 47 milhões de doses agora em abril. Isso já caiu para 25 milhões e meio. Né? A gente está vendo as pessoas fechando seus negócios, passando fome, e, ao mesmo tempo, o Congresso vai e propõe um aumento do reembolso de despesas médicas de somente 171%, de 50 mil para 135 mil reais. Quer dizer, então, esse é o Brasil que tem, é o Brasil que nós temos hoje e que, claro, a gente precisa mudar com um presidente que é muito irresponsável, mas que, entretanto, isso me chama até a atenção, eu vi recentemente uma pesquisa onde 21% dos brasileiros disseram que a gestão do ministro Pazuello na saúde foi muito boa ou ótima. Quer dizer, estamos no caminho errado. E aí o que preocupa, né? Quando nós olhamos para frente e vemos aí, já começamos a ver essa discussão toda sobre 2022, você claramente hoje tem dois polos muito fortes e, basicamente, a grosso modo, 40%, 50% da população já se posicionou entre ou votar no Lula, no petismo, ou votar no Bolsonaro e a gente ter essa manutenção do bolsonarismo. Quando isso fica claro, quer dizer, no fundo, a gente tem que sair desses extremos, que são extremos populistas, que têm um desejo de perpetuação no poder e que fizeram um estrago no Brasil na última década, né? Então, olhando para frente, é fundamental que a gente tenha uma candidatura viável que possa enfrentar e possa ir para um segundo turno. Se a gente fizer uma análise numérica assim rápida, quer dizer, estamos falando aí que a gente tem de 50% a 60% dos brasileiros que não querem votar em nenhum dos dois. Isso significaria que um candidato para estar nesse segundo turno vai precisar conquistar aí de 40% a 50% desses eleitores, o que é muito relevante, né? Então, nesse processo, é óbvio que as pessoas que hoje aparecem nas pesquisas têm tido essa preocupação e têm conversado, né? Tem tido uma troca de ideia, nem todos com todos, mas com alguns com alguns mais próximos. Eu, particularmente, tenho conversado aí mais com o ex-ministro Sérgio Moro e com o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. E, assim, nessa marca, inclusive levando em consideração o que a gente teve essa última semana, né, uma tentativa de aparelhamento das Forças Armadas, transformação num órgão que é de Estado em órgão de governo, como o presidente já disse, o meu exército, quer dizer, algo inaceitável. Houve essa iniciativa de fazer um manifesto pela democracia, num dia muito marcante, que era a comemoração do golpe de 64, né? Então, as pessoas rapidamente se uniram, foi elaborado um texto e houve adesão. Eu acho que é uma sinalização, não existe nada formal, nenhuma conversa mais profunda ainda desse grupo, mas eu achei que foi um passo importante para se mostrar que o que a gente precisa ter para o Brasil agora é um período de transição, com lideranças que deixem de lado aspectos pessoais, projetos pessoais e se unam em torno de tirar o Brasil desse caminho nefasto que a gente tem ido com essas lideranças que tem tido à nossa frente, né?
É uma coisa que me impressiona. Eu converso também agora mais virtualmente e leio os comentários das pessoas que acompanham o meu canal. Mas o que me chama a atenção é que muitos brasileiros, você estava citando até alguns lá, que muitos ainda não entenderam e não são pessoas de pouca formação, que tiveram dificuldade de formação escolar. Não, não. São pessoas que tiveram boa formação escolar, universitária, têm um bom nível de vida, mas continuam desconsiderando, desqualificando a tragédia que nós estamos vivendo. Quando já foi dito lá na metade do ano que nós teríamos, o ano passado, um segundo semestre muito difícil, ninguém levou a sério. Quando começou o ano, falaram, vai agravar ainda mais a crise. Não levaram a sério. Em fevereiro, muitos já disseram, vai ser o pior março das nossas vidas. Falaram que não, tal, e tivemos o pior março das nossas vidas. Agora, abril, os especialistas estão dizendo que isso deve se repetir. Então, nós já estamos suplantando 322 mil óbitos. Nesse ritmo, não causará estranheza que nós vamos suplantar 400 mil mortes ainda nesse terrível mês de abril. O que está acontecendo conosco? É um problema de comunicação, é um problema de formação social, é a dificuldade de ver o coletivo, é uma tradição brasileira. O que, na sua leitura, poderia explicar essa desconsideração feita à maior tragédia da história sanitária do Brasil? Vila, a minha avaliação é que passa por tudo isso que você comentou, mas eu acho que começa na ausência de lideranças que tenham essa visão. Então, vamos lá, vamos para o Congresso, por exemplo, né? O Congresso tem 70 pedidos de impeachment engavetados lá e não avaliou nenhum. Não é razoável alguém imaginar que depois de mais de 2 anos de mandato, depois de 28 anos de vida parlamentar, o Bolsonaro vai mudar de atitude, vai fazer alguma coisa que seja positiva pelo Brasil. Pelo contrário, o que ele tem feito nas trocas de ministros, nas intervenções, em todas as falas contra o isolamento social, uso de máscara, desqualificação da vacina, tudo depõe contra o Brasil. E até eu me admiro, porque muita gente diz o seguinte, e isso lideranças do Congresso, olha, não é um momento de falarmos sobre o impeachment, porque isso é um problema. Não, o impeachment não é o problema. O problema é um presidente que comete crimes de responsabilidade e tem um total desgoverno do país. Quer dizer, o impeachment, para um caso desse, é a solução. Agora, entretanto, na hora em que você não tem lideranças políticas, deixando isso muito claro, você também não tem muitas lideranças empresariais, deixando isso claro, você passa para a sociedade, e no Brasil as lideranças em qualquer país do mundo são importantes, quer dizer, você passa para a sociedade a sensação, não, aparentemente está tudo bem, porque nossos líderes no Congresso não estão falando nada, nossos líderes empresários não estão falando nada, vamos convivendo com isso. Só que é uma tragédia, quer dizer, as pessoas estão passando fome, estão morrendo, estão fechando seus negócios, e a gente não tem perspectiva de melhora, porque é muito difícil imaginar que quem, na verdade, trabalhou, pelo menos nos últimos 12 meses, como Bolsonaro, muito mais a favor do que contra o vírus, venha fazer algo diferente. Então, nós temos que ter essa consciência. Me preocupa muito quando se fala o seguinte, não temos ainda o clima político. Mas o que é esse clima político? São 3 mil mortes, são 4 mil, são 5 mil, precisamos chegar a 6 mil? Quer dizer, quando é que se cria? São 14 milhões de empregados? Não, são 15 milhões, são 16 milhões. Quer dizer, nós vamos ficar reféns desse processo, de uma piora da nossa situação ainda mais para que algo seja feito. Então, eu acho que, de novo, há uma certa complacência das pessoas. Claro, tem uma preocupação forte aí com a pandemia, com sua sobrevivência, mas eu acho que a nossa, vamos dizer, a anestesia por parte de alguns vem muito por parte dessa falta de liderança, de falta de posicionamento dos nossos líderes políticos e empresariais. Essa é a minha visão.